tá todo mundo falando desse Atlético e Cruzeiro, porque clássico você sabe, né? Começa uma semana antes e termina uma semana depois. A gente tem muito pra te contar, já Henrique Fernandes aqui pra gente falar desse clássico, mas vamos começar te contando a história, como aconteceu dentro de campo essa vitória do Cruzeiro 1-0, primeiro clássico na Arena MRV. Parecia final de campeonato. O Cruzeiro comemora, derrota o Atlético na Arena MRV. A vibração dos cruzeirenses deu exata dimensão da importância desse jogo. Hoje é clássico, velho. A gente entrou pra história. Tem gente que não vai ter noção disso, mas, cara, a gente entrou pra história, mano. Entre os atleticanos, frustração e revolta. Vergonhoso. Temos que assumir a responsabilidade de todos os jogadores. Quando descia pro vestiário, o atacante Paulinho bateu boca com torcedores. O argentino Pavon também se irritou com os xingamentos. O clássico mineiro deixa os nervos à flor da pele. Provocações fora e dentro de campo. Teve discussão entre os integrantes dos bancos de reservas e ânimos exaltados no caminho para os vestiários. Confusão até na entrevista coletiva. Os dois técnicos falariam nesta mesma sala. Primeiro, o Zé Ricardo do Cruzeiro, e o clube colocou essa bandeira na mesa. O Atlético exigiu que fosse retirada. Sem acordo, quando o treinador chegou, o Atlético, dono do estádio, desligou o sistema de som. Os jornalistas tiveram que se reposicionar para ouvir Zé Ricardo e o Atlético encheu a sala de seguranças. São dois clubes grandes, né? Um sobrevive com a grandeza do outro, não tem dúvida nenhuma. E em diversas praças no Brasil acontece a mesma coisa. Eu acho que esse tipo de problema acaba solucionando quando a gente tiver um protocolo, né? O Zé Ricardo teve um ataque de fúria com menos de 1 minuto de jogo, depois que o Bruno Rodrigues deu esse lindo drible no Bruno Fux e cruzou para o William bater prensado com o Arana. Grande jogada do Bruno Rodrigues, meteu para área, o toque pro gol, na trave! O Atlético respondeu nessa falta batida por Hulk. Rafael soltou, o toque, tá viva a bola na área, bateu roupa o Rafael Cabral. Hulk criou uma das melhores chances do Galo. Olha o Hulk, ganha da marcação, entra na área, buscou o drible, tocou pra fora, pra fora, pra fora! Esse chutaço do Arana também passou perto. Nos 102 anos de rivalidade, esse jogo foi histórico. Pela primeira vez, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram na nova Arena do Galo. E quem esperava um clássico com muitos gols se decepcionou. Especialmente os atleticanos. No segundo tempo, o time do Filipão não deu nenhum chute a gol. Ele não pode chegar em casa dentro da nossa torcida, na nossa casa, e não impor jogo, ver o time jogar. Isso é inaceitável. Não pode aceitar uma coisa dessa. Hoje, quem apresentou o jogo equilibrado e quem mandou no jogo foi o Cruzeiro. À vontade na casa do rival, o Cruzeiro sentiu que dava para vencer. Esse é o Arthur Gomes, na área, bateu de direita, Everson! Lucas Silva mandou esse foguete. Queimou nas luvas do Everson. Aos 41 minutos do segundo tempo, veio a vibração dos cruzeirenses. William cruzou e o zagueiro Gemerson fez um gol contra. Gol do Cruzeiro! De cabeça manda pro próprio gol Gemerson, é gol contra no clássico. O Cruzeiro segurou 1-0 e voltou a vencer depois de 4 jogos no Brasileirão. É uma vitória para lavar a alma, realmente. Precisava, estamos numa situação incômoda ainda, não condiz com o grupo que nós temos, em hipótese nenhuma. O Atlético perdeu a segunda partida seguida em casa e ficou mais longe da zona de classificação para a Libertadores. Não adianta nós ficarmos procurando uma justificativa, o Cruzeiro foi melhor. Eu não gosto de falar palavrão, mas temos que ter mais culhão para jogar. Os cruzeirenses nunca vão esquecer esse clássico. Vitória no primeiro duelo na nova casa do rival. Valeu 3 pontos, mas eu creio que essa vitória tem um pouco a mais do que os pontos. Mexe com muita gente, principalmente eu, que sou torcedor do Cruzeiro.
e nos dá moral, as pernas ficam mais leves. Por ser um clássico, o primeiro clássico aqui dentro da casa do Atlético, sem dúvida tem um gostinho especial. Henrique Fernandes aqui no estúdio do Globo Esporte pra gente falar muito desse clássico. Boa tarde, Henrique, tudo certo? Tudo certo, meu cara. Foi surpreendente pra você? Cara, o resultado nem tanto. A gente já viu em alguns momentos o time que chega embaixo é ganhar do time alto no clássico. É clássico e vice-versa. Agora, a maneira como o Cruzeiro construiu o resultado foi segundo tempo do Cruzeiro muito forte, conseguindo dominar o Atlético mesmo jogando fora de casa. Olha os números aí. Tem os números aqui da segunda etapa. A gente ouviu o Guto falando que não teve finalização do Galo. Finalização certa realmente não teve. Nenhuma finalização no gol do Rafael Cabral no segundo tempo, 2 só, e finalizações distantes, né? Olha o número de escanteio, 6-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro chutou 9 vezes, 3 no gol. E o que é mais curioso, o gol do Cruzeiro não sai numa finalização do Cruzeiro, né? Pois é, foi um gol contra. E você acha que o Gemerson falhou? Ele tinha que ter ido com o pé? Ele podia ter entrado de outra forma na bola, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o Cruzeiro bate rapidamente uma falta. Você vê que não tem ninguém encostado no William para evitar o cruzamento. E o William coloca uma bola traiçoeira. Não é uma bola simples. Mas evidentemente o Gemerson poderia ter entrado, se tivesse mais ligado, né, com a perna para fazer o corte mais simples da jogada, né? De cabeça ficou muito mais difícil e ainda mais perverso o lance, porque ele toca de cabeça e tira do alcance do Everson, né? Se ele coloca a bola um pouquinho pro lado, o Everson faz a defesa. Ontem o craque do jogo foi o William. Eu vi a transmissão, você votou. Isso. Mas quem você acha mais que fez a diferença pra essa vitória do Cruzeiro? 2 caras, pra mim, fizeram um ótimo clássico. Um deles, o Lucas Silva, porque ele fez 2 funções. Acho que no primeiro tempo ele foi mais volante, no segundo tempo ele foi adiantado pra ser mais meia. E acho que foi um jogador crucial pro Cruzeiro ter o que o Zé Ricardo exaltou muito depois do jogo, foi um controle e uma calma pra jogar. Então acho que o Lucas foi muito importante. E outro que foi muito importante também foi o Bruno Rodrigues, cara. Porque o Bruno o tempo todo esteve atento ao jogo, levando dificuldades pro Atlético, dando trabalho. O Bruno jogou de ponta esquerda uma parte do jogo, iniciou como centroavante, mas depois jogou de ponta esquerda. Então acho que essas 2 peças, o Lucas Silva e o Bruno Rodrigues, esses 2 fizeram um bom jogo. E o Bruno como esse falso 9, né, que se espera tanto dele. Você falou dos méritos do Cruzeiro, mas houve também demérito do Atlético. O que faltou pro Atlético conseguir igualar esse jogo? Aproximação de Hulk e Paulinho. São as 2 peças mais importantes que têm que estar mais próximas. Começaram o jogo mais centralizados, depois o Paulinho foi pra ponta no final. Quando o Kardec entrou, o Hulk foi pra ponta também. Mas esses 2 não estiveram próximos. Por mérito do Cruzeiro, que deixou pouco a bola no pé dos atacantes do Galo, mas eles também não conseguiram entender o jogo. Primeiro clássico no ano que o Hulk passa em branco, né? Ele tinha feito o gol nos outros 2 gols de falta. Não conseguiu aparecer bem no clássico ontem. Tá certo, Henrique. Obrigado pelos recortes. Antes de você, costuma ter muita provocação. Inúmeros detalhes farão o dia 22 de outubro de 2023 jamais ser esquecido por Japa, meia de 19 anos do Cruzeiro. 6 anos após ter chegado à Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o jovem estreou no time principal justamente na vitória contra o Atlético, no primeiro clássico da história da Arena MRV. Com um gol contra de Gemerson, a equipe celeste derrotou o arquirrival por 1-0, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, quando nem sonhava em ser utilizado pelo técnico Zé Ricardo, Japa precisou entrar em uma famosa fogueira. Titular na partida e com grande atuação até o momento, Kaique sentiu dores musculares e foi substituído pelo camisa 77,